Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Bom dia, Lia, tudo bem? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes. Você quer que eu goste desse quadro, Lia? Eu já disse isso em outras ocasiões, acho que a Larissa vai concordar comigo também e boa parte dos ouvintes. Primeiro porque você tem um olhar assim muito diferente, joga uma luz numa área de sombra que de repente a gente não pensou. Então esse é o primeiro elemento. O segundo é que você pega às vezes um tema que todo mundo está comentando e dá também um nó ali, vai pelo avesso e tal e circula dessa maneira. O que eu sei é que hoje você vai tratar de um assunto que ontem já bombou demais, de noite também, quase ali competindo com a eleição americana, né? Explica pra gente. Exatamente. O caso do julgamento da blogueira Mari Ferrer realmente mobilizou aí as redes, né? Teve muita indignação sobre o caso, teve muita desinformação também, né? Mas o que a gente viu, resumidamente, assim, a Mariana Ferrer, ela acusou um empresário de estupro. Na verdade, no começo, ela nem sabia quem era esse estuprador, ela não se lembrava, né? Se chegou ao nome do André Camargo Aranha por imagens de vídeo da casa noturna onde eles estavam em Florianópolis, né? Então, não foi ela que acusou ele, assim, nominalmente, foi a polícia que chegou a isso. O inquérito policial falou em estupro de vulnerável, né? Que significa quando a pessoa não tem condição de oferecer resistência, né? Ou está muito bêbada, ou está drogada, ou é uma criança, por exemplo. E no julgamento, o André foi absolvido, né? Isso já aconteceu, ele já foi absolvido em primeira instância. O que aconteceu agora foi que vazou na imprensa um vídeo com trechos de uma dessas audiências, onde ela é praticamente julgada, né, pelo advogado de defesa do André. Isso foi o que chocou muito as pessoas, né? O fato dele ter sido absolvido é uma questão muito complexa que segue em segredo de justiça, fica muito difícil a gente opinar, né? Não tem como a gente dizer se é verdade, se é mentira. Isso realmente a gente vai ter que deixar para as próximas instâncias que vão cuidar aí da apelação que provavelmente ela vai fazer. Mas o importante aqui é a forma como a Mariana foi tratada nesse julgamento. Para a gente ter uma ideia, o próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, soltou um tweet dizendo que foi estarrecedora a forma como ela foi tratada. Por quê? Porque, no fundo, o que a defesa do acusado tenta é desqualificar a Mariana, né? Dizer que ela posta fotos sensuais, de que ela teria uma conduta promíscua, né? E aí a gente tem que se perguntar o que isso tem a ver com o caso dela ter sido estuprada, né? E aí eu quero fazer um paralelo aqui com um caso que está muito em voga hoje, que é o assassinato da Ângela Diniz, que foi assassinada em 1976 pelo Doc Street. Esse caso ganhou agora um podcast que conta a história dele de forma bem completa, com bastante depoimento dos advogados, de amigos, tanto do acusado quanto da vítima, e conta muito a história do julgamento do DOCA. E é muito chocante a gente ver que nesse julgamento de 1979, a vítima, que foi assassinada com 4 tiros na cara numa casa de praia, é julgada pelo advogado de defesa do réu. Ele fala, ele se refere a ela como prostituta de alto luxo da Babilônia, e usa a legítima defesa da honra, né? Como se ele tivesse matado ela para defender a sua própria honra, mas é muito chocante como ele desqualifica ela, como ele coloca ela quase como culpada. Que é a mesma coisa que aconteceu com a Mariana nesse julgamento, nesse trecho, pelo menos, que a gente viu, né? Em que ela é acusada de ser promíscua, de fazer fotos sensuais, como se isso tivesse alguma relação com o fato dela ter sido estuprada. E aí eu não estou entrando no mérito se ela foi ou não foi, né? Mas quando ele expõe
coisas da vida dela, da intimidade dela, do comportamento dela, querendo desqualificá-la, parece que ele está tentando justificar, né, alguma coisa. E isso hoje, a gente já tem total consciência. A mulher pode estar nua, deitada na cama, do lado de um sujeito, pode ser a rainha da selfie sensual. Se ela disse não e o cara seguiu no ato sexual, é estupro. Não, independe do comportamento dela, da roupa que ela estava usando, do jeito como ela se comportou, das fotos que ela fez, se ela posou para revista, se ela não posou, isso não tem, quantos caras ela já saiu na vida, isso não tem nada a ver, né? E é muito chocante, mas também um dado de realidade muito importante, a gente vê que o sistema brasileiro ainda se apega, o sistema judicial ainda se apega a esse tipo de coisa. Né? Aí a gente vê como o machismo está arraigado no nosso sistema judicial e é muito importante que a gente olhe para isso. E não é, ai não, lá vem as feministas de novo falando isso. Não, é muito importante que a gente olhe para isso porque nós estamos falando de todas as mulheres. E discuta também, né, Lia? Traga essa questão aqui para a gente discutir bastante, né? Inclusive, perdão por te interromper, mas teve o caso recente do Robinho também, do jogador, tem esse caso agora, e como você começou a nossa conversa, essa repercussão nacional, mundial, de várias pessoas postando nas redes sociais, postando na internet, falando sobre o caso, isso é muito importante. Exatamente, exatamente. E é por isso que eu recomendo que quem tiver assim com dúvidas, querendo entender, mas como que é esse machismo, essa forma de lidar da justiça que coloca a mulher num lugar de culpada, escute o podcast Praia dos Ossos, que está aí em todos os navegadores, porque ele tira um pouco essa dúvida. A gente entende totalmente como a mulher sai do lugar de vítima e é colocada no lugar de culpada. A gente sabe hoje que uma mulher que é estuprada ou que é vítima de algum crime sexual, ela é julgada desde o primeiro momento, né? Quando ela vai fazer uma queixa na polícia, quando ela vai fazer o exame de corpo de delito, todo o processo é difícil e em todo ele ela é questionada. Mas será que você não deixou? Mas será que você não estava num horário adequado? Mas o que você estava vestindo? Mas com quem você estava? O que você tinha bebido? Ela é o tempo todo questionada, como se qualquer coisa que ela tivesse feito, usado ou dito, pudesse ser usado contra ela. Lia, eu me permitiria aqui também, além do que você já disse, Larissa também, acrescentar um outro aspecto. Havia um juiz ali, né? Portanto, ele era o principal representante da justiça, embora um advogado, um promotor, faça parte também deste grande complexo. Mas o juiz, eu imagino, né, legalmente, que ele pode priorizar uma palavra, ele pode organizar uma sessão, ele pode interrompê-la, ele pode repreender, ele é o representante da justiça. Eu tenho para mim que o silêncio dele em momentos em que se esperava dele uma ação foi também um dos elementos de grande indignação de ministros do Supremo que não gostaram nada da forma como tudo foi conduzido. Exatamente, exatamente. Porque quando ele se cala, quando ela pede, né, ela apela, ela fala, pelo amor de Deus, nem os assassinos são tratados dessa maneira, como é que eu estou sendo tratada assim? E ninguém fala nada. Muito bem. Né? Você está corroborando com aquilo. É a mesma coisa que a gente diz do racismo, que é muito interessante, né? Que a gente fala, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Não basta não ser machista, é preciso ser antimachista. Quando alguém começa a usar um argumento, falar de uma maneira inadequada, colocar a mulher numa posição, seja num julgamento, ou seja na conversa de bar com seus amigos, é preciso interpelar, é preciso dizer, cara, não fala desse jeito, isso não é legal. E todos os dias nós temos o quadro Manual do Mundo Moderno com a Lia Bock.